Juízes. Judá e Simeão capturam Adoni-Bezeque. Capítulo 1. Aconteceu depois da morte de Josué que os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós subirá primeiro para pelejar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá subirá, eis que eu entreguei a terra em suas mãos. Judá disse a Simeão, seu irmão: Sobe comigo ao território que me foi concedido, e pelejemos contra o cananeu, e eu também irei contigo ao teu. E Simeão foi com ele. Subiu Judá e o Senhor entregou em suas mãos o cananeu e o ferizeu, e feriram um deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e derrotaram o cananeu e o ferezeu. Mas Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares de suas mãos e de seus pés cortados, recolhiam as migalhas debaixo de minha mesa. Como eu fiz assim, Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. E os filhos de Judá combateram Jerusalém e a tomaram, e passaram seus habitantes cananeus ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá desceram para pelejar contra o cananeu que habitava nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. E partiu Judá contra o cananeu que habitava em Hebrom, a qual se chamava antes Quiriate-Arba, e derrotou Sesai, Aimã e Talmai. Dali foi aos que habitavam em Debir, que antes se chamava Quiriate-Sefer. Disse Calebe: A quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar, eu darei a Asa, minha filha, por mulher. E a tomou Otinel, filho de Kenaz, irmão menor de Calebe, e ele lhe deu sua filha Assa por mulher. Quando ela se ia com ele, persuadiu-a para que pedisse a seu pai um campo. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: O que tens? Ela então lhe respondeu: Concede-me um presente, já que me deste terra no Neguebe. Dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos de Obabe, o queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está no Neguebe, próximo de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com seu irmão Simeão, e derrotaram o cananeu que habitava em Zefate, e assolaram e puseram o nome da cidade de Orma. Mas não pôde tomar a Gaza com seu território, Asquelon com seu território e Ecrom com seu território. O Senhor estava com Judá, quem expulsou os habitantes das montanhas, mas não pôde expulsar os que habitavam no vale, os quais tinham carros de ferro e deram Hebrom e Calebe, como Moisés dissera. E ele expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Mas o Jebuseu que habitava em Jerusalém não os expulsaram, os filhos de Benjamim, e o Jebuseu habita com os filhos de Benjamim em Jerusalém até hoje. Também a casa de José subiu contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José colocou espias em Betel, cidade que antes se chamava Luz. Os que espiavam viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostra-nos agora a entrada da cidade e usaremos de misericórdia contigo.
ele lhe mostrou a entrada da cidade e feriram a fio de espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. O homem se foi para a terra dos heteus e edificou outra cidade, a qual chamou Luz, e este é seu nome até hoje. Terras não tomadas por Israel. Manassés não expulsou os de Bet-Seã, nem os de suas aldeias, nem os de Tanaque e suas aldeias, nem os de Dor e suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e suas aldeias, nem os que habitam em Mégido e em suas aldeias. E o cananeu persistia em habitar naquela terra. Mas quando Israel se sentiu forte, obrigou o cananeu a trabalhos forçados, mas não o expulsou. Efraim não expulsou o cananeu que habitava em Gezer, mas o cananeu habitou no meio deles em Gezer. Zebulon não expulsou os que habitavam em Quitron, nem os que habitavam em Nalol, mas o cananeu habitou no meio deles e foi sujeito a trabalhos forçados. Asser não expulsou os que habitavam em Aco, nem os que habitavam em Sidom, em Alabe, em Azibe, em Elba, em Afeca e em Reobe. Morou Asser entre os cananeus que habitavam na terra, pois não os expulsou. Naphtali não expulsou os que habitavam em Bet-Semes, nem os que habitavam em Bet-Anate, mas morou entre os cananeus que habitavam na terra, mas os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan até a montanha e não os deixaram descer para o vale. O amorreu persistiu em habitar no monte de Eres, em Ajalon e em Assalabim. Mas quando a casa de José cobrou forças, sujeitou-a a trabalhos forçados, e a fronteira do amorreu foi desde a subida de Acrabim, desde Sela para cima. O anjo do Senhor em Boquim, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos introduzi na terra da qual havia jurado a vossos pais, dizendo: Não invalidarei jamais minha aliança convosco, contanto que vós não façais pacto com os moradores desta terra, cujos altares tereis de derribar, mas vós não atendestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que eu também digo, não os expulsarei de diante de vós, antes serão açoites para vossos costados, e seus deuses vos serão laçados. Quando o anjo do Senhor falou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. E chamaram o nome daquele lugar Boquim, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Porque Josué já tinha despedido o povo e os filhos de Israel foram-se cada um à sua herança para possuí-la. E o povo serviu o Senhor todo o tempo de Josué e todo o tempo dos anciões que sobreviveram depois de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras do Senhor que ele fez por Israel. Mas morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, sendo de 110 anos. E o sepultaram em sua herança em Tinate-Heres, nas montanhas de Efraim, ao norte do monte de Gás. Toda aquela geração também foi reunida a seus pais, e se levantou depois deles outra geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fez por Israel. Apostasia de Israel e a obra dos juízes. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Deixaram
ao Senhor, o Deus de seus pais, que os tirará da terra do Egito, e se foram após outros deuses, os deuses dos povos que estavam ao redor deles, aos quais adoraram e provocaram a ira ao Senhor. E deixaram o Senhor e adoraram a Baal e a Astarote. E se acendeu contra Israel o furor do Senhor, o qual os entregou nas mãos dos salteadores, que os despojaram, os vendeu para as mãos de seus inimigos ao redor, e não mais puderam fazer frente a seus inimigos. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera, e jurará, e tiveram grande aperto. O Senhor levantou juízes que os livrassem da mão dos que os despojavam, mas tampouco ouviram seus juízes, antes foram após outros deuses e os adoraram. Desviaram-se depressa do caminho que haviam seguido seus pais, que obedeciam aos mandamentos do Senhor, não os imitaram. Quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia por seus gemidos por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas acontecia que, ao morrer o juiz, eles rescindiam e se corrompiam mais que seus pais, seguindo a outros deuses para servi-los e inclinando-se diante deles, e não se afastavam de suas obras, nem de seu obstinado caminho. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgredi minha aliança que ordenei a seus pais e não obedecesse a minha voz, tampouco eu voltarei a expulsar de diante deles a nenhuma das nações que deixou Josué quando morreu, para provar com elas a Israel, será guardado ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Por isso deixou o Senhor aquelas nações, sem expulsá-las de uma vez, e não as entregou na mão de Josué. Nações que subsistiram para provar a Israel. Capítulo 3. Estas, pois, são as nações que deixou o Senhor para provar com elas a Israel, a todos aqueles que não haviam conhecido qualquer das guerras de Canaã, somente para que a linhagem dos filhos de Israel conhecesse a guerra, para que a ensinassem aos que antes não haviam conhecido. Os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até chegar a Mate, e foram para provar com eles a Israel para saber se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que ele dera a seus pais pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel habitavam entre os cananeus, heteus, amorreus, ferizeus, heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas por mulheres e deram suas filhas aos filhos deles e serviram a seus deuses. Otiniel liberta Israel de Cusã Risataim. Fizeram, pois, os filhos de Israel o que era mal ante os olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e às imagens de Aserá. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os vendeu para os de Cusã Ritassaim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim por 8 anos. Então clamaram aos filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel e os livrou, isto é,
a Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. E o Espírito do Senhor veio sobre ele e o julgou a Israel e saiu para a guerra. E o Senhor entregou em sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e prevaleceu a sua mão contra Cusã-Risataim. E repousou a terra por 40 anos, e morreu Otiniel, filho de Kenaz. Eude liberta Israel de Moabe. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal ante os olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, pois haviam feito o que era mal ante os olhos do Senhor. Este juntou consigo os filhos de Amon e de Amaleque, e veio e feriu a Israel e tomou a cidade das palmeiras. Serviram os filhos de Israel a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Eude, filho de Gera, Benjamita, o qual era canhoto, e os filhos de Israel enviaram com ele um tributo para Eglon, rei de Moabe. Eude fizera para si um punhal de 2 gumes, de pouco mais de meio metro de largura, e cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, e era Eglon um homem muito gordo. Depois de haver entregado o tributo, acompanhou a gente que o havia trazido, mas ele voltou do ponto em que os ídolos estavam em Gilgal e disse: Rei, uma palavra secreta tenho de dizer-te. Ele então disse: Cala-te. E saíram diante deles todos os que com ele estavam. E se aproximou de Eude, estando ele sentado sozinho em sua sala de verão. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para ti. Eglon então se levantou da cadeira. Então Eude estendeu sua mão esquerda e tomou o punhal de seu lado direito e o meteu no ventre de Eglon, de tal forma que o cabo também entrou após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou o punhal de seu ventre, e saiu o excremento. Saiu Eude pelo corredor e fechou após si as portas da sala e as trancou com o ferrolho. Quando ele já havia saído, vieram os servos do rei, os quais, vendo as portas da sala fechadas, disseram: Sem dúvida ele está fazendo suas necessidades na sala de verão. Havendo esperado até ficarem confusos, porque ele não abria as portas da sala, pegaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estava caído em terra, morto. Mas enquanto eles se demoravam, Eude escapou e, passando os ídolos, pôs-se a salvo em Seirá. Quando chegou ao território de Israel, tocou a trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte. Ele se colocou à frente e lhe disse: Segue-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos, os moabitas, em vossas mãos. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e não deixaram passar ninguém. Naquele tempo mataram dos moabitas 10.000 homens, todos valentes e homens de guerra, não escapou ninguém. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob a mão de Israel, e o país ficou tranquilo por 80 anos. Sangar liberta Israel dos filisteus. Depois dele foi Sagar, filho de Anate, o qual matou 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E ele também
salvou a Israel.